hoje eu tenho uma convidada de luxo. Gente, só o currículo dela é desse tamanho. Eu tô aqui com o celular, com o tablet, porque é tanta informação que vocês não têm noção. Minha convidada de hoje é uma engenheira ambiental. E você se perguntará, Heidi, o que tem a ver uma engenheira ambiental com o programa A7 Imóveis? Muito! Você já pensou no impacto que tem dentro do meio ambiente uma construção fora do lugar que deveria, uma construção que venha a invadir um terreno de reserva e tudo mais? Como ela pode impactar? Quais são as políticas que a gente tem atualmente? E muito importante, se você é daqui de Caldas Novas, sabe que o nosso bem mais precioso, o nosso tesouro são as nossas águas termais. E estamos cheios de empreendimentos, clubes e tudo mais. E hoje vamos ficar por dentro de como é esse sistema de preservação das águas termais relacionado às construções, os poços artesianos e tudo mais que a gente pode encontrar dentro do mercado imobiliário. Tá vendo? Eu não venho aqui somente para te falar de casas. Eu trago aqui informação de qualidade. E para isso, vou me auxiliar da minha convidada. Seja muito bem-vinda ao A7 Imóveis, Leidiane Maria. Olá, obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui falando mais uma vez do nosso bem maior. Isso. Quem não ama Caldas Novas, né? Pronto. E é interessante que nós duas não somos caldas-novenses, né? Eu sou cubana, cheguei no Brasil faz 12 anos e tantos, mas conheci Caldas no ano 2011. Olha que e bacana. Me apaixonei por essa cidade. É o primeiro apaixonante dia mesmo. eu falei assim, um dia eu vou morar nessa cidade. E 8 anos depois, meu sonho se fez realidade. Moro aqui, sou apaixonada por esse lugar. E você também mora aqui? A mesma situação. Moro em Caldas há mais de 22 anos, né? Sou do interior aqui, pertinho aqui de Buriti Alegre, minha cidade natal dos meus pais. E a família da minha mãe é aqui de Caldas. Então a gente acabou mudando pra cá. Ainda estava no ensino médio, comecei a estudar, terminei, já entrei na faculdade e já fui pro ramo ambiental, né? Menina, que é algo legal. que eu amo, natureza, meio ambiente, esse cuidado. Eu acho que é muito importante. Às vezes as pessoas falam, sai, como que você escolheu o curso de engenharia ambiental? Eu falo, olha, eu acho que foi, na verdade, ele que me escolheu. Porque eu fui criada em fazenda com meus pais, os meus tios, sempre cuidando dos animais, então eu sou apaixonada, né? Então eu acho que isso me levou que eu escolhesse o curso. Sim, ou ele me escolheu. Gente, ela não para somente pelo fato dela ser engenheira ambiental, que é um mercado que a gente sabe está liderado por homens e tudo mais. Só presta atenção, porque a garota é esperta. Ela é especialista em planejamento e gestão ambiental. Ela é especialista em plano de negócios com ênfase em finanças corporativas. Além do mais, é presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano, o CDU. É inspetora do CREA, gente do céu, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Diretora de marketing da UNEAR, que é a União dos Engenheiros da Região em Caldas Novas e Rio Quente. Conselheira do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA, e coordenadora do programa Mulheres da Engenharia do CREA Goiás. Imagino eu que também é dona de casa, esposa e muita coisa mais, mãe e tudo mais. Mais um cargo, né? Esse é o incentivo. As mulheres aí estão invadindo o mercado, né, com todo o seu jeitinho, com a sua platicidade de conseguir dominar, dar um jeitinho, de organizar tempo para tudo. Eu falo que nós mulheres somos muito organizadas. Então a gente consegue atender essas funções. É verdade. Acaba que você interliga uma com a outra, então quando você vê, você está fazendo uma ação representando todos os conselhos e toda essa parte. Então, mulheres, gente. Não tem como. Falando em mulheres, você falando que você é de Buriti, presta atenção, gente. Buriti Alegre está com
um evento que vai acontecer de mulheres empoderadas. É o primeiro evento de mulheres para esse tipo de abordagem em Buriti Alegre. Vai ser dia 25 de fevereiro. Eu já tenho meu lugar garantido, já vou para lá. Então, que ótimo. Parabéns às meninas da Linear que estão incentivando e estão organizando esse evento. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra para mim estar ali e eu te convido, você que está assistindo, 25 de fevereiro em Buriti Alegre. Quer saber mais? Entre em contato comigo lá no Instagram, no direct, que a produção vai te contar tudo sobre o evento das MEB, Mulheres Empoderadas de Buriti. Mas agora, deixa eu te perguntar. Quando nós começamos a conversar sobre a possibilidade do nosso encontro, veio algo que me chamou muito a atenção na nossa conversa, que foi sobre o plano diretor. Plano diretor. Nunca tinha escutado falar sobre isso e com certeza a nossa teleaudiência também não. Então, Leidiane explica um pouquinho pra gente o que é o plano diretor, como ele se aplica e em que consiste? Bom, o plano diretor, eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Urbano, há mais de 20 anos eu faço parte desse conselho, então a cada 10 anos o plano diretor é passado por uma reformulação. Então a cidade vai crescendo, as coisas vão acontecendo, as grandes empresas vão chegando na cidade e a gente precisa algumas vezes adequar a nossa realidade. Então, o plano diretor nada mais é do que a legislação, é um instrumento legal que tem tudo a ver com a Sete Imóveis, né? Que fala em imobiliário, mercado imobiliário, né? Todo empreendimento que vai construir, ele precisa de ter conhecimento do plano diretor para saber onde ele pode construir, o que ele pode fazer, qual que é o tipo de licenciamento que ele vai tirar naquele determinado local, como que ele precisa de destinar os resíduos, que tipo de empreendimento, quais são os resíduos que vão ser gerados. Tudo isso a gente encontra no plano diretor. Entra o uso dos solos, o zoneamento, aí entra o código de postura, entra o código de obras também, que tem tudo a ver com o nosso mercado, com as construções civil. E Caldas Novas vem crescendo muito. Então, esse plano diretor, ele passou por várias revisões, principalmente da área da construção civil, né, no mercado. Ele sofreu várias alterações, adequações, então para adequar a nossa realidade. Então esse plano diretor, ele é nossa lei maior, ele é baseado numa lei federal. Todo município acima de 20 mil habitantes, ele é obrigado a ter o plano diretor. Ou seja, esse plano diretor vem sendo praticamente como que o vademécum de tudo que é o ambiental, né? Do meio ambiente. Não só o ambiental, de tudo. De tudo. O plano diretor envolve o código, o zoneamento e o ambiental também. Como a gente vai falar mais do ambiental, mas todos os engenheiros civis que trabalham com isso, ele utiliza o plano para ver o tamanho que pode ser. Hoje nós temos metragem de calçada, temos um projeto aí de acessibilidade de calçadas acessíveis, que não tem nada a ver ambiental, mas está no mercado de trabalho, que a gente precisa adequar isso à nossa realidade. O código de postura, a gente vê as calçadas que hoje você quase não consegue andar pela cidade, né? Isso aí sim é muito impressionante, ainda isso mais. Está no plano. Então, muito mais agora que a gente, a sociedade a nível internacional, a gente está com um olhar muito mais simpático para cadeirantes, pessoas com deficiência visual, com alguma limitação motora. E realmente é muito triste, a gente encontra no nosso dia a dia calçadas que eu falo, gente, simplesmente um desafio de um jogo extremo. Agora você imagina, gente, né, uma pessoa cadeirante, um idoso ou uma idosa que vai passear, alguém vai passear de carrinho com seu filho, você não consegue. Tem que ir na rua, então aí a gente vê os acidentes, a irresponsabilidade, e aí então começa uma briga. Não, que tinha que ir na calçada, então tudo isso está dentro do plano diretor. Essa legalização que envolve o crescimento do município
tem no plano diretor. Ou seja, até a metragem de quanto que a calçada precisa medir. Da calçada, da sua construção. Hoje você vai construir uma casa, você tem, se eu não me engano, é 1,5 metro de cada lado, ou meio metro, eu não tenho certeza. Mas é para que existe essa, porque você não pode impermeabilizar todo o seu terreno, você tem que deixar 20% daquele terreno justamente para que a água da chuva, a água que você utiliza, ela infiltre na terra e abasteça o nosso lençol freático. O nosso lençol, ele precisa de água fria para que ele aqueça, né? Então isso tudo é muito importante. E tudo isso tem, na última revisão do plano diretor, foi até um projeto, se eu não me engano, do Fábio e da Dagmar, que é uma arquiteta, e eu fazia parte também do coisa, mas a parte técnica foram deles, que fizeram um desenho de uma caixa. Aquele local que não tem como você deixar aberto para que infiltre água, que não impermeabilize, é feito uma caixa coletora que você coloca o tamanho certo, joga, a água vai infiltrar. Então ela não vai alagar o seu terreno, mas que aquela água vai ser destinada para o nosso solo. Interessantíssimo. E são coisas assim que eu vejo que a população precisa entender. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas se dificulta demais, mas é por falta de conhecimento. E esse é um dos intuitos da gente aqui no A7 Imóveis. A gente trazer utilidade pública, comunicação, educação para você, para que você entenda a cada dia mais sobre o entorno, o que te rodeia, como funciona o mercado imobiliário em todas as áreas que ele abrange. Por isso eu gosto de diversificar os temas. E outra coisa que eu queria te perguntar é sobre as novas políticas ambientais. A gente sabe que a cada certo tempo as leis vão mudando, a gente começou agora 2023 e eu quero que você me fale sobre as novas políticas ambientais, mas isso vai ser no próximo bloco, porque agora a A7 Imóveis vai e volta rapidinho. Nós precisamos fazer uma pausa comercial e voltamos já já. Não sai daí, é bate-bote, tá? E agora volto a bater papo com a Leidiane. Por quê? Eu quero falar sobre um assunto bem interessante. Você sabe que hoje em dia as pessoas elas investem muito na segurança. E um dos mercados que mais se movimenta é o mercado dos condomínios fechados, já seja de meio ou alto padrão. Mas esses condomínios precisam de toda uma regulamentação que também tem a ver com preservação ambiental. Então eu te pergunto, Leidiane, como funciona para a hora da gente escolher? Vamos supor, eu sou dona agora de uma área e eu quero construir um condomínio. Eu sei que tem a ver aí com relação a de resíduos, tipos de construções, se ele está mais perto ou mais afastado da zona de preservação ambiental. Me explica como funciona, porque com certeza tem impacto tanto na vegetação, na flora, na fauna. Conta pra gente como funciona com os condomínios. Presta atenção. Bom, quando você vai você vai construir um condomínio vertical ou horizontal, nesse caso, você vai entrar em contrato de licenciamento, né? Licenciar a área, e dentro daquele licenciamento você vai observar qual que é a zona que ele está, qual que é a localidade que está o seu condomínio. É perto da zona hídrica? É perto de uma zona aeroportuária? Então, dependendo da zona que você se encontra dentro do seu condomínio, que você vai instalar, existem algumas regras. Por exemplo, a zona aeroportuária, você não pode construir prédios, porque existe o limite. A ANAC determina, então aquela área é toda protegida, não é nem pelas leis municipais, é a ANAC mesmo, a legislação que proíbe por interferência, tudo. Então, naquela zona aeroportuária você tem algumas restrições. E claro que à medida que vai afastando, ela vai diminuindo essas restrições. Vamos para uma área de preservação do lado do Parque Serra de Caldas? Não podemos. Lá nós temos a zona em torno do parque, que é a nossa maior reserva ambiental do município. Ela existe o chamado zona de amortecimento, então não pode ter essa construção.
procuramos uma área adequada, específica. Ok, vamos licenciar essa área, é uma área apta a construir. Impactos vão gerar de qualquer jeito, é impossível. Eu brinco que se você respirou, você já está gerando impacto. Então a gente tem que ser muito profissional nessa área, no sentido, porque às vezes a gente vê muitos radicais falando que tudo não pode. Então você tem que ter um profissional habilitado e competente para designar o que é o impacto, as compensações. Você gerou um impacto, você vai fazer uma compensação, construção de um condomínio, você tem que olhar se tem área verde, se tem algum córrego ou algum lago que já existe, se vai precisar de alguma outorga, ou se você vai liberar um lago ali, um parque para caminhada, então você tem que pegar uma outorga daquele lago. Se não for ter, se já tem uma área de preservação, você manter aquela área. A parte de esgoto, então vai depender, você tem que calcular a quantidade, o metro quadrado, quantidade de casa que vai ser construída naquele local, quantas pessoas aproximadamente vão estar lá, fazer um cálculo para ver esgoto, para onde vai o esgoto. Se você vai criar uma estação de tratamento dentro do condomínio, já a maioria tem que criar, dependendo, eu não sei a metragem certa, mas tem uma metragem lá que você tem que criar. Ou seja, essa parte. Quando esses condomínios eles vão ser montados, todo o projeto tem todo um regulamento para que eles possam se tornar, dentro das políticas, um condomínio sustentável. Isso. Ou seja, que eles ajudem a minimizar os impactos no meio ambiente. Mas também a gente sabe que antigamente não era muito visada essa questão da preservação ambiental, e por isso que nós temos, tanto em Caldas como em qualquer outra cidade onde existam condomínios mais antigos, a gente sabe que esses condomínios eles não seguiram todas essas regras na hora que eles foram construídos. Então eu te pergunto agora, Leidiane, eles têm, esses condomínios, dadas as novas políticas ambientais, eles têm todo um prazo de uma X quantidade de tempo para eles se adequarem a essas novas políticas. É assim como funciona, né? Isso. Existe, né, essa adaptação. Alguns condomínios, se ele não for numa área de preservação, se não estiver causando um impacto maior, ele entra como uma área consolidada. Então o impacto já foi gerado. O que pode fazer, às vezes, é minimizar uma compensação ali e de alguma maneira. Mas existe condomínios dentro que invade uma área de amortecimento. Por exemplo, vamos dar um exemplo, como se fosse no Pescam, que é o nosso parque que todo mundo conhece. Um condomínio que já invadiu a sua zona de amortecimento, então não pode. O parque ele é responsabilidade do Estado, então você vai ter que, não pode, vai ter que paralisar, tem que parar lá, porque senão você vai levar multa, e a multa é altíssima, então a gente não pode pensar, então acaba que não compensa para o empreendedor insistir em infringir a lei. É mais compensável para ele procurar uma outra área e fazer toda essa adequação e transformar aquele investimento dele para outra área. Então, o que eu quero te perguntar agora, que eu sei que com certeza vai chamar muito a atenção da nossa teleaudiência, eu tenho certeza que eles estavam esperando que eu fizesse essa pergunta. Vamos falar da cereja do bolo em Caldas Novas. Lençol freático, poços artesianos, os nossos famosos clubes, que são o encanto e o xodó de todo mundo aqui em Caldas Novas, e todo mundo vem para cá por isso. Vamos falar em tudo que tem a ver com águas termais. Pode começar, eu quero que você me conte como funciona isso, como que está. A gente sabe que muitas residências particulares, elas têm poços artesianos também. Como funciona a licitação, tudo. Vai, me conta. Bom, gente, na verdade, hoje está proibido a perfuração de poços. Então, os poços de água termal que existem são todos monitorados pela AMAT, que é a Associação Mineradora das Águas Termais. Foi um grupo de mineradores que, alguns anos atrás, quando surgiu as águas termais, então começou a crescer o uso desordenado dessas águas,
e aí o lençol rebaixou muito. Então foi criado esse grupo para monitorar. Então hoje é proibido. Se existe algum perfurando e é clandestino, e cabe denúncia, e não é uma denúncia qualquer, uma multa qualquer, é uma multa da União. Então você está roubando águas da União, e é uma água mineral, que é o crime ainda maior. Além disso, o crime de roubo, você está roubando água mineral que ela é acima de 25 hipotermal, então ela já é considerada mineral, então isso não pode acontecer. Os condomínios hoje todos têm a licença, né, de funcionamento, a maioria é fiscalizada. Hoje, Caldas Novas, a Secretaria de Meio Ambiente, ela é descentralizada, então é competência do município, da Secretaria, fazer o licenciamento, fazer o acompanhamento do empreendimento, dessa licença. A outorga de água, ela não é competência do município, então a outorga é feita pelo Estado. Somente o Estado pode liberar essa outorga. Sendo que se for água termal, não tem condição, é proibido, né? E a água termal, quem toma conta antigamente era DMPM e hoje é a ANN, a Agência Nacional de Mineração. Então essa agência que é responsável por tudo isso. Existem estudos, existe pesquisa, tudo feito pela AMAT para manter, né? Recentemente com a pandemia, infelizmente foi algo muito triste, mas que para o nosso lençol, não sei se vocês perceberam, já teve reportagem que as águas termais elas jorraram, porque os clubes não tinham a visitante. Então essa água, o lençol freático subiu muito, ele bateu o recorde de nível de água que teve. Interessante, então, né? Para nós como raça humana, a pandemia ela foi devastante. Muitos perdemos entes queridos, pessoas muito próximas a nós. Porém, eu gosto de ser assim, eu acho que foi como um restart para a natureza, porque assim, cresceu o índice do lençol freático, a gente viu que também muitas zonas naturais, elas começaram a se reflorestar. Também, muitas espécies animais conseguiram aumentar seu número de habitantes, né? Isso, cresceu muito. Gente, o vocabulário dessa mulher eu não entendo nada. Então eu estou aqui, eu precisei fazer uma aula antes de vir pro programa, porque realmente é fascinante. Eu gosto muito de natureza, mesmo que eu sou uma mulher de asfalto. Mas eu realmente te agradeço muitíssimo. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite. Espero que você venha mais. Se você gostou, a gente entre em contato conosco. Deixe suas perguntas, eu vou passar para a Leidiane e ela com certeza vai responder nas redes sociais, vai mandar para mim e eu vou divulgar aqui nas redes do A7 Imóveis. Leidiane, quer deixar um recadinho, um abraço, um beijo para alguém? Não, só agradecer mesmo, né, a oportunidade de estar aqui, a cada um de vocês que está assistindo aí, e vamos cuidar, gente. A água termal, o nosso mercado imobiliário está crescendo e nós temos esse mercado justamente pela qualidade e a preservação que nós temos em Caldas Novas. Então, quem é amante de Caldas Novas nos ajuda a cuidar. É isso aí, gente. Muito obrigada pela parceria mais uma vez.